Ausência de humanismo mínimo. Os que vivem na faixa de Gaza são permanentemente atacados dia e noite por ar, terra e mar. Meu sentimento do mundo me diz que possivelmente nunca na história, nos últimos tempos, tenhamos vivido a nível universal tanta desumanidade. Quando falo em desumanidade, quero expressar o desprezo pelo total valor do ser humano para com outro ser humano diferente, seja de etnia, negros, indígenas, palestinos, seja político, fundamentalistas, conservadores, seja de religião, muçulmanos, candomblé, seja de gênero, mulheres, LGBT, que é mais. Por um tênis, alguém é morto. Uma pequena discussão de trânsito pode terminar num assassinato à bala. Sem falar da guerra Rússia-Ucrânia, por detrás estão os Estados Unidos e a OTAN. A mais espantosa desumanidade está sendo assistida por toda a humanidade através das mídias digitais a céu aberto, a dizimação de todo um povo palestino da faixa de Gaza, centenas de mulheres e milhares de crianças inocentes sacrificadas pela fúria vingativa do atual primeiro-ministro israelense de extrema-direita Benjamin Netanyahu. Seu ministro da Defesa declarou explicitamente que os palestinos da faixa de Gaza, especialmente o ramo militar Hamas, que perpetrou um ato terrorista contra Israel a 7 de outubro de 2023, com cerca de 1.200 vítimas. São como animais, são subhumanos e assim devem ser tratados e eventualmente exterminados, cercados por todos os lados. Como no campo de extermínio, os que vivem na faixa de Gaza são permanentemente atacados dia e noite por ar, terra e mar, pelas forças de guerra do governo israelense. Muitos morrem de sede, de fome, sobre os escombros e de seus ferimentos, pois tudo lhes é negado. Nem de longe se alimenta a ideia de que somos todos humanos do mesmo gênero de seres e, portanto, vigora um inegável laço de irmandade entre todos. Todos respiram, todos comem, todos pisam o mesmo solo, todos recebem os mesmos raios de sol e as gotas de chuva. Todos, por mais altos que sejam seus cargos, têm que atender às necessidades da natureza. O rei da Inglaterra não pode dizer ao seu serviçal: vá fazer pipi no meu lugar. Nesse ponto reina a mais radical democracia em grau zero, incluindo reis, rainhas, papas, milionários, simples gente do povo, homens e mulheres, crianças e idosos. Porque somos incapazes de nos tratar humanamente. Vale dizer, nos acolhe como membros da mesma espécie Homo, nos respeitar nas formas diversas de organizar a vida social e pessoal, nos hábitos, nas tradições e nas expressões religiosas e práticas sexuais. O que existe em nós
que nos torna inimigos um dos outros, homicidas, fratricida, etnicidade, ultimamente biocidades, alguns que afirmam que o homem de Neandertal, também humano, pensante, teria sido exterminado pelo Homo sapiens. Já foi observado por bioantropólogos que somos uma espécie extremamente ativa, inquieta, violenta e possivelmente com pouca duração sobre este planeta. Por outro lado, geneticistas e neurólogos constatam que pertence ao nosso DNA, segundo Maturana, o amor, a solidariedade, a cooperação e o sentimento de pertença. Há modos de equacionar estes dados aparentemente contraditórios, porque chegamos ao nível atuais de desumanidade. Não conheço nenhuma resposta satisfatória. O que podemos dizer, como tantos pensadores o têm sustentado, é que o ser humano, por sua condição existencial, é simultaneamente sapiens e demens, é movido por impulsos contraditórios, mas que convivem na mesma pessoa, um de destruição e outro de construção. Tenho trabalhado com duas categorias: a dimensão simbólica do ser humano, a que une e congrega, a dimensão diabólica, a que desune e desagrega. Ambas convivem, se confrontam e trazem dinamismo à história. Por um tempo, por razões múltiplas, que não cabe aqui aventar, predomina a dimensão simbólica. Assim surge uma sociedade de convivência pacífica e cooperativa. No outro, impera a dimensão diabólica, que dilacera o tecido social, produz violência e até guerras. Temo que estamos neste momento sob o predomínio do diabólico, recalcando o simbólico, pois prevalece o pensamento fundamentalista, fascista e de uso da violência para resolver os problemas sociais. Não basta descrever esta fenomenologia de dualidade. Temos que cavar mais fundo. Estimo que a causa principal da desumanidade atual e histórica reside na erosão da matriz relacional. Quer dizer, ao longo da história, lentamente, mas por fim, de forma cabal, rompemos o sentimento de que todos estamos interligados, que relações se instruem entre todos os seres, formando o grande todo da natureza, da Terra e até do cosmos. Com a irrupção da razão e seu uso como poder de dominação, rompemos com a matriz relacional. Temos nos considerado senhores e donos das coisas. Podemos usá-la inescrupulosamente em nosso benefício, com um pressuposto falso de que elas não possuem valor em si mesmas e porque isso são destituídas de propósitos, inclusive o planeta Terra. Assim se fundou o paradigma da modernidade. Essa ruptura mostra-se hoje extremamente danosa, pois a natureza ou a Terra estão se voltando contra nós, levando-nos a eventos extremos, uma gama de vírus letais e, nos últimos tempos, o aquecimento global, que já se tornou sem retorno, introduziu uma nova e perigosa fase do planeta Terra
e da história humana, a ruptura da matriz relacional com os seres da natureza levou uma ruptura com sua origem, com o Criador de todas as coisas. O que se chamou de a morte de Deus significa perdermos aquele elo que dava coesão e sentido de plenitude ao nosso viver e à existência, de um sentido último da vida e da história. A proclamação da morte de Deus, sua ausência na consciência pessoal e coletiva, deu origem a muitos humanos desraizados e mergulhados numa profunda solidão. O oposto, uma visão humanístico e espiritual do mundo que afirma que a vida tem sentido e a história não termina no vazio, não é um materialismo ou ateísmo, é o desvaziamento e o sentimento de que estamos sós no universo e perdidos, coisa que uma visão humana e espiritual do mundo impedia. Hoje, temos que voltar à nossa própria essência para refundar o humanismo mínimo, quer dizer, colocar como marcos orientadores de nossa existência e coexistência neste planeta o cuidado de uns para com os outros e para com a comunidade de vida, o amor como a maior força congregadora e humanizadora de todas as relações, desentranhar do nosso interior nossa potência de cooperação, de solidariedade, especialmente para com os que ficaram para trás, uma opção coletiva, pela corresponsabilidade, pelo destino comum e, por fim, abrimos-nos àquela energia poderosa e amorosa de intuirmos em nosso íntimo como razão e sustentáculo de toda a realidade. Podemos dar-lhe 1000 nomes ou nenhum. As religiões chamam-na de Deus, os cosmólogos de abismo, alimentador de todos os seres, ou que preferir aquele ser que faz ser todos os seres. Esqueçamos os nomes e concentramos-nos nessa energia inteligente e suprema que sustenta e subjaz a todos os seres e fenômenos. É uma visão humano e espiritual das coisas. Sobre estes pressupostos, podemos fundar um humanismo mínimo, pelo qual todos se reconhecerão como companheiros na mesma caminhada neste planeta e como irmãos e irmãs de todas as coisas, pois temos a mesma base genética e uns dos outros. Para sermos realistas, o dado simbólico e diabólico estará presente, mas sob a regência do simbólico. Desta forma, construiremos uma convivência humana na qual não será tão difícil a acolhida de uns e de outros, e na qual poderá florescer a solidariedade essencial, a cooperação e o amor que move o céu, todas as estrelas e os nossos corações. Ou daremos este passo, ou nos devoraremos uns aos outros. Leonardo Boff.